Aqui, né? Perceber melhor aqui. Então aqui é o nosso PIB do Brasil aqui, tudo mais, valor dele, tudo mais, crescimento. Isso aqui é o valor em termos brutos, né? Então aqui a gente pode ver a curva o quanto ele cresce. Dá pra perceber que o PIB do Brasil teve uma queda, mas ele sempre acompanhou a tendência desses dois países aqui, ó, da Argentina e da Índia, né? Teve mais países com que ele acompanhava, né? Mas então, eu vou abrir o da China aqui, que é responsável pelo nosso crescimento. Isso, aqui. Tu vê que a economia americana, o PIB americano, até 1990 que o PIB da China não existia, que aí agora ela passou a ter economia de mercado, ficar capitalista, né? Ficar produto dos outros, ter empresa, mas ela não tinha entrado na Organização Mundial do Comércio, esse período aqui. Ela cresce muito pouquinho, né? De 2003, 1990, ou seja, muito pouco. A partir do momento que ela entra na OMC, 2002 para 2003, repare como que ela começa a crescer absurdamente. Isso aqui foi uma crise, olha. Os Estados Unidos entravam em crise, o PIB americano descia e o deles apenas ficava moderado. Foi aquela crise que esteve nos Estados Unidos, né? Crise dos créditos. Olha como é que sobe, ó. Para ela subir, ela tem que produzir. Para ela produzir, ela precisa de material para produzir. E eles compram de quem? Compram do Brasil. Repara como a economia, o PIB brasileiro, ó, começa a pegar carona. Mas não foi só o brasileiro, não. O mundo, ele puxou a economia do mundo inteiro. Mas repara que aqui em 2007, de repente, a gente que vê nesse bolo aqui, ó, junto com todos eles, de repente a gente começa a descolar. O nosso valor do PIB fica mais alto, olha lá. Cresce. Aí, como a gente fez tudo errado, a Índia continua crescendo e a gente decrescendo, ó. Porque a gente fez tudo errado aqui. Esse crescimento aqui foi por carona. Em 2007, o que eles fizeram? Entenda o novo cálculo do PIB. Eles mudaram a forma de se calcular o PIB. Só numa brincadeira dessa, ficou 10% maior. Aqui. Chegando. Mudou o cálculo do PIB. Então agora a gente não tem mais tanto, agora a gente aumentou, ó. Pum. E começa a primeira cascata. Pum. Então agora o nosso número é esse. E assim vai, os números calculados. Beleza. Aí, vamos falar do petróleo, da Petrobras. Mesma coisa. Do período até 2003, o preço do barril do petróleo. Se a Petrobras vende petróleo, o preço das ações dela e o preço do mercado dela é proporcional ao que ela vende, né? De 1990 a 2013, quase não mudou o preço do barril do petróleo. E só subiu em 90 porque teve a primeira guerra do Golfo. O que acontece em 2003? Invasão do Iraque. Foi quando o PT assume, de 2002 para 2003. Petróleo, esse valor aqui chegou a 150, tá? É porque essa tabela aqui só vai até 2011. É lógico que as ações da Petrobras vão subir. E aí vai ficar fácil, porque ela vai passar a respirar aliviado, ou seja, o custo do pré-sal, seja, quando ele faz aquela cascata do pré-sal, é quando o barril do dólar, o preço do barril começa a despencar de repente, depois de 2009. Aí ele anuncia o pré-sal. Por quê? Porque as ações da Petrobras começaram a desvalorizar. Mas o pré-sal já era conhecido. O pré-sal foi descoberto aqui, ó, em 74. Mas o custo para explorar ele era dessa ordem aqui, ó, $100 na época, e não tinha tecnologia. Em 1992, sabia-se que já dava para ter já era possível explorar. Porém, o barril do petróleo custava 23. O custo de exploração do pré-sal ia sair a 100. Então você não vai gastar 100 para ganhar 23. E aí foi ficando embaixo da gaveta. Com essa guerra do invasão do Iraque que viabilizou o pré-sal. Então todo mundo já sabia do pré-sal. Isso aí, ele foi mapeado nesse período aqui e declarado inviável. Foi descoberto aqui, mas não foi mapeado aqui, no governo Itamar.
mas era inviável. E com esse preço aqui, você consegue já torna-se viável o pré-sal. E aí fez aquela cascata de pré-sal que descobrimos que já sabia de tudo. Mentira. Tem outra coisa aqui, taxa de juros Selic. Então, vamos lá, a taxa de juros Selic estava lá. Ela chegou a 42. A taxa de juros eles aumentam por dois motivos. Ou para segurar a inflação, não tem muita inflação, eles aumentam para diminuir o consumo interno, ou para evitar fuga de capital externo, né? Tipo assim, o pessoal fica com medo do Brasil explodir e retira as aplicações daqui para não perder dinheiro, né? Então, aqui, ela subiu. Esse aqui é o famoso risco Lula. Todo mundo começava a tirar dinheiro do país achando que isso aqui ia virar uma Cuba, alguma coisa parecida. Fernando Henrique ganhou as eleições de 98. Antes das eleições a taxa vai subindo, o capital externo vai fugindo, o Banco Central começa a aumentar a taxa Selic para ele parar de fugir e começa a vender reservas, as divisas do Banco Central. Ganhou Fernando Henrique, ufa, o mercado internacional respira aliviado, desce. Aí foi aquele planejamento de tentar baixar ao longo dos anos a taxa Selic. Isso aqui, se eu não me engano, eu sei que nesse período aqui teve 5 crises mundiais, 5 crises. E às vezes, para evitar uma evasão de divisa, você sobe uma taxa Selic, mas ela ficou nessa média aqui, ó, sempre foi muito alta, 25 e 20. Porque para trás aqui, plano real, hiperinflação, era maior ainda, né? Aqui, novamente, 2012, né? 2002, exatamente, só vem aqui, véspera de eleição, começa a disparar a taxa Selic. Porque o capital externo começa a tirar o dinheiro. E aqui, nesse período que tem que fazer aquele acordo do estrangeiro, botar o Henrique Meirelles, homem de confiança do mercado internacional, para garantir que a gente não vai fazer dinheiro, a gente vai dar calote internacional, como Sarney deu, isso gerou muito problema. Ganhou, viu que não era nada daquilo, mercado internacional respira aliviado e começa a baixar para o nível de antes, né? Logo depois voltou para o nível de antes. Essa subida aqui, ou seja, aqui já é 2004, a China já começou a comprar coisa, entrar dinheiro no Brasil, entrou tanto dinheiro que começou a gerar inflação. Aí o ministro, o chefe do Banco Central, Meirelles, começou a subir a taxa Selic. Ou seja, e quando você sobe a taxa Selic, você freia a produção interna, entendeu? E aí depois começou a baixar, ou seja, para chegar ao nível de 11%, que é um nível alto, aqui é quase 10 anos, né? Aqui, 2013, 2012. E isso aqui foi que o pessoal reclamou muito, cara, não conseguiu baixar porque tinha dinheiro entrando. Nunca houve esse período de crescimento chinês, né? Da China, nunca houve esse crescimento chinês aqui, olha lá, 10 trilhões de dólares, esse crescimento absurdo entrando dinheiro que ela comprou principalmente da gente aqui. Aqui, 2, né? Do Brasil, 2. Se eu botasse da Índia aqui, ia subir o gráfico aqui, puf. Porque quem é o do Brasil, a gente dá um zoom aqui, né? Em 2 trilhões. E mesmo assim com a mudança de cálculo. E agora eu fui saber também que teve uma nova mudança de cálculo do PIB do Brasil. Ou seja, a partir de 2010. Ou seja, essa eu não sabia, essa eu fui saber pesquisando agora. Então é isso, cara, não tem nada de milagre e tudo. Agora uma coisa importante. Isso aqui é o crescimento, né? Ou seja, o quanto a economia, se tiver para baixo é recessão, para cima cresce. O quanto cresceu, o máximo que conseguimos crescer aqui foi 7,5%. O tal do período magnífico, mesmo com aí puxando a gente aqui, ó, 7,5% em 2010. Depois 5%, 6%. Com crescimentos ridículos, porque o mundo crescendo, por exemplo, a Índia crescia 10%, a gente chegou a 7%. Isso aqui é desperdício. O máximo que o Brasil cresceu foi isso aqui, ó. 14% na época dos anos 70, lá do período militar.
Isso aqui provavelmente são a Primeira Guerra do Yom Kippur, que gerou uma crise mundial, uma outra pequena guerra. Ou seja, o melhor crescimento que a gente teve nesse período que todo mundo fala, 7,5%, poxa, 8%. Pô, 8% em 86. 86 foi a época do Sarney. O Brasil cresceu 8%. Então, ou seja, isso aqui o pessoal chama de voo de galinha. E recessão só entramos 3 vezes, que agora, crescimento negativo, e no início dos anos 80, mas isso aqui foi por causa daquela guerra internacional que teve, que prejudicou bastante o país. Aí o pessoal pega os números aqui, se você for um BGE, você vai ver que o PIB per capita, mesmo com a crise, ele está maior do que o anterior. Você tem inflação, as coisas aumentam. Então vai ficar sempre maior. Vai ficar sempre um número positivo. Então, ou seja, em 2016 estamos em recessão. Mas olha o que o PIB per capita aqui. Então eu posso pegar isso aqui e contar uma grande mentira. O PIB per capita e tudo mais. Mas é a inflação que gera isso daqui, não é o desenvolvimento, não é a melhoria do custo. Então as pessoas ficam mentindo, contando cascata com número. Classe média do Brasil tem renda entre 291 e 1.000. Como você tira, sabe como retirar 36 brasileiros e transformar em classe média da noite por dia? Pronto. Você declara. Então eles ficam brincando com números para vender propaganda enganosa. Aqui todas as reuniões do Compom, aqui com a taxa Selic chegou a 48% ao ano, mais, por causa das grandes inflações antes do Plano Real. Né? Então é isso, mano. É muita cascata por aí, a gente tem que saber nos livrar delas e analisar os números direito, que as coisas não são como contam pra gente, não.